Muita paz a todos que seguem os conteúdos da TV Chico Xavier. Estamos na sequência, segundo encontro dos Amigos do Bem, da TV Chico Xavier, e nesse momento estamos recebendo mais um amigo do bem, o Hernande Costa, lá da cidade do Rio de Janeiro. Tem um trabalho intenso ligado à Rádio Espírita do Rio de Janeiro, e vai hoje falar sobre Espiritismo hoje para o planeta de regeneração, Caminho Sem Volta. Então vamos ler uma mensagem tirada do livro Todo Dia, da editora IDE, que diz o seguinte: não é a dádiva de tua abastança ou o valor da tua cultura que importam no serviço de elevação e aprimoramento da paisagem que te rodeia. É o modo com que passas a exprimi-los, cedendo de ti mesmo naquilo que o Senhor te emprestou para distribuir. Chico Xavier. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe. Gratidão, Hernande, por estar aqui conosco no encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, e agora é com você a palavra. Prazer enorme estarmos juntos. Eu acho que esse assunto é o assunto mais discutido hoje na internet no mundo inteiro. Todas as religiões, as crenças, até os materialistas, né? Porque na realidade o telescópio James Webb trouxe tanta informação nova e que revoluciona tudo que nós imaginávamos da criação do universo, que hoje os grandes cientistas do planeta estão chegando muito mais próximo de que existe um criador, né, um engenheiro sideral, como eles chamam nos Estados Unidos, mas um criador que nós chamamos de Deus, né? Então, o assunto referente ao planeta inteiro, qualquer pessoa que tem já um discernimento, né, já tem uma base intelectual, espiritual, é a evolução do planeta. O que está acontecendo com o planeta? Por quê? Por que a carga energética do planeta está mudando? As forças, né, eletromagnéticas do planeta estão mudando? Por que a humanidade está tão turbulenta? O que está acontecendo? Essas divisões, essas discussões, né? A polarização social, isso tudo é referente à transição planetária. Tudo é referente a essa mudança de estágio que nós estamos vivendo, de provas e expiações para regeneração. Aí você pode me perguntar, mas quando migrou? Né? Porque a gente sabe que são 5 estágios de mundos habitados, a gente vai ver na palestra hoje. O primeiro, desde a criação do planeta, é primitivo. Então, era um planeta primitivo, que nós estávamos aprendendo a dar os primeiros passos aqui, né, como espíritos, uma população pequena, ainda tinha pouca oportunidade para todos encarnarem, a sobrevivência era muito curta, durava 20, 25 anos, isso aí há pouco tempo atrás. Então, nessa fase de primitivo, as encarnações eram muito rápidas, muito mais rápidas do que agora, 1/3, 1/4 do tempo, muito sofridas e com muita característica primitiva, né? Os espíritos ainda eram muito jovens. E no meio da Idade Média, migra para provas e expiações, muito pela vinda de Jesus. Quando Jesus traz a palavra dele, não é só quem aderiu aqui como cristão, é o plano espiritual também que percebeu quem era o Cristo. Entendemos quem era. E aí o planeta já dá um salto de qualidade e migra para provas e expiações. Mas teve muita sofrimento, dor, dúvida, como a gente está tendo agora? Provavelmente sim, mas não tinha internet, não tinha meio de comunicação, não tinha nada para você globalizar isso. Então, no meio da Idade Média, na migração de primitivo para provas e expiações, por mais que nós estivéssemos ansiosos, preocupados, o plano espiritual, etc., era muito difícil a comunicação. Só que agora a gente está vivendo, na transição planetária de provas e expiações para regeneração, o boom da comunicação. A gente fala em qualquer lugar o tempo todo, e você vê que está todo mundo pensando nisso. Todas as religiões, todos os credos, os místicos, os materialistas, todo mundo está falando que algo está acontecendo. Visita de seres de outros planetas, né? Uma discussão fortíssima sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte.
aparelhos eletrônicos fazendo as captações, a gente está vendo isso cada vez mais forte dentro do espiritismo, e segundo Chico Xavier, é através dessas tecnologias que nós vamos comprovar para os materialistas a existência do plano espiritual, através da televisão, né, segundo o Geraldinho, o Chico deixou muito claro. Então a gente vê que há uma sede, uma fome, uma ansiedade de todo mundo sobre o tema. E aí nós vamos conversar sobre isso. Eu costumo sempre trazer para todo mundo, porque nem todos que leem, né, que entram, quando a gente entra numa TV Chico Xavier, na Rádio Rio de Janeiro, na Rádio Rio de Janeiro eu falo para 150 mil pessoas, em média, durante a semana. Olha, eu diria para você que 70% não é espírita. Ou espírita estudioso, né, o espírita que está dentro da doutrina, conhecendo as obras, 30%. O resto tem outras religiões, a maioria é católico protestante, muitos materialistas que agora estão tendo sonho, premonições e querem tirar a dúvida e correm para o espiritismo, né, mais doutrinário para compreender o que está acontecendo, e 30% entra no debate, que é muito interessante, que tem que ter também. Né? E é por isso que eu começo sempre com uma base, eu mostro a base do que está acontecendo no universo, o que nós somos aqui nesse planetinha pequenininho, azul, num sistema solar pequenininho, numa galáxia pequenininha. É tudo uma ilusão a gente achar que nós estamos num planeta grande, num sistema grande, numa galáxia grande. Não. É bem pequeno perto dos demais. Essa semana o James Webb trouxe mais fotos. A nossa galáxia é muito pequena, perto do que tem no universo, da quantidade de galáxias que tem no universo. Mas mesmo com tudo isso, nós somos super importantes para Deus. Só existe tudo isso no universo para a nossa evolução. Olha que coisa louca. Nós somos tão pequenos, mas somos tão importantes. Somos fundamentais para a evolução do universo. E é sobre isso que a gente fala. É sobre isso que eu trago para tentar passar para vocês, quando Jesus dizia, né? Vós sois deuses. Não cai um fio de cabelo sem que o Pai não saiba. Vocês são mais importantes do que as aves. E é verdade. Mas como isso funciona? Como é essa lei? Por que às vezes eu me sinto abandonado? Por que nós, tendo 8 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra, continuamos achando que estamos na solidão, estamos abandonados, muitas vezes? Por que vem isso? De onde vem isso? Né? O que nós somos de fato? Por que nós somos irmãos? Por que nós temos o mesmo Pai? Então são questões que Jesus trouxe muito claro e que às vezes os materialistas, os cientistas e outras religiões principalmente não conseguem entender a verdade disso. A verdade primordial em cima disso. Então, vou começar com a apresentação, se você puder. Levei o tema, né? Procurei aqui nos meus... Eu tenho mais de 1000 apresentações aqui, né? Toda semana eu faço 2, imagina, né? Desde 1998, o que eu tenho de apresentação feita. E aí a gente tem que conceituar para as pessoas que não compreendem ainda, ou escutam falar o tempo todo na internet, mas não entenderam a sua essência, o que é a transição planetária. A transição planetária é um nome que se dá ao período, quer dizer, um determinado tempo, que tem começo, meio e fim, em que o planeta se impulsiona a sair de um nível de consciência, um nível de inteligência, um nível de capacidade de compreender o mundo, o universo, específico de uma dimensão, para ir ao outro mais evoluído. É como se houvesse uma evolução espiritual no planeta. E essa evolução espiritual, ela passa por consciência intelectual, melhorar as condições intelectuais desses espíritos que estão no planeta, e morais. Então, a evolução moral e intelectual dos espíritos, numa quantidade exata do planeta, ele se torna mais perto de um planeta, nesse caso aqui, de regeneração, do que o de provas e expiações que estamos hoje. Mas nem por isso ainda existem, a gente vai dizer que não existe, mas existem espíritos no planeta que ainda são primitivos e que ainda vão fazer muitas provas e expiações. Só que a maioria, a partir desse momento que nós estamos vivendo, mais de 50% dos espíritos do planeta já são espíritos buscando a regeneração. E a gente vai falar sobre o que é isso. Para um outro mais evoluído, cujo objetivo é atingir o processo de regeneração, de maneira que a vida se torne mais fraterna e feliz. Então, nós estamos migrando de provas e expiações para um planeta
de regeneração. A gente vai ver mais na frente o que isso significa. E essa mudança é uma mudança espiritual. É um nível de consciência. Tanto no plano espiritual, os espíritos que estão lá e já alcançaram esse degrau de consciência, quanto os que estão encarnados, estudando. Isso aqui é a escola. Os 8 bilhões estão na carne e provavelmente os 32 bilhões estão no plano espiritual, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mais de 20 bilhões dos espíritos, quer dizer, mais da metade, já está buscando a regeneração, que é uma grande diferença de provas e expiações. É como se nós estivéssemos evoluindo na escola e em determinado momento eu não estou fazendo mais provas, né, e não passando, ficando reprovado, etc. Eu já estou começando a fazer trabalho, debates, são estudos diferentes. A regeneração é você trabalhar e estudar para evoluir. A prova é você vem inocente, não sabe por quê, e sofre uma doença, sofre um acidente, sofre um crime, e você fica apavorado e tem aquele choque no seu espírito e você vai entender por que você está sofrendo aquilo. Provas e expiações. Regeneração já é um estágio de estudo mais avançado, né? Vou passar para frente para a gente entender como é que funciona isso. Por que nós estamos chegando nesse estágio? Vamos falar agora de ciência, né? Astronomia, astrologia. Tá? O que são os 5 estágios de mundos habitáveis no universo? Quais são os 5 níveis? Como se fosse nível de escolaridade desses mundos. O primitivo é o primeiro. Quando você forma o planeta, quando você cria o planeta para os espíritos criarem corpos biológicos para encarnar, sair do fluido espiritual e se tornar uma individualidade, esse planeta ele é classificado no universo como primitivo. São as primeiras encarnações. É como se fosse o nosso jardim de infância. As crianças chegam no jardim de infância para aprender o básico. Pegar no lápis, na caneta, né? Ir no banheiro sozinho, fazer higiene básica, respeitar as coisas do outro, né? Se você pegar os 10 mandamentos de Moisés, não são mandamentos básicos de uma criança no jardim de infância? É o básico. O que nós recebemos como condição básica, né? A principal mensagem no Ocidente, principalmente, num planeta primitivo? Os 10 mandamentos. Aquilo é o básico de convivência. E quem não cumpriu os 10 mandamentos? Foi para a lei de Italião, né? Por olho, dente por dente. E aí nós sofremos todas as dores inerentes a um planeta primitivo. É como a criança entrar na cozinha, derrubar a panela de água quente e se queimar. Por mais que ela seja criança, inocente, que ninguém tenha culpa, a água quente queima. Vai acabar no hospital. Meter o dedo na tomada, a mesma coisa. Pode até morrer. Então, num planeta primitivo, as crianças estão cometendo uma série de erros, por mais que sejam inocentes, elas estão se comprometendo com esses erros, estão criando dor, causando dor nelas e nos outros. E no planeta, muitas vezes, ecologicamente falando. E você tem que ressarcir. Quando você se queima, o que você tem que fazer? Se tratar, tomar remédio, fazer curativo, não dói? Igualzinho um planeta de primitivo. Quando você já sabe mais da metade do planeta o que é certo e o que é errado, não quer dizer que você saiba fazer, mas você já sabe que dá choque. Você já sabe que a água quente te queima, mas de vez em quando você vai na cozinha e a água cai em você esquece. Você vai cozinhar e mete a mão na panela quente, mete a mão no forno com ele quente ainda. Você sabe que não deve, você sabe que queima, você sabe que é um erro agredir o outro, humilhar, escravizar, oprimir, mas os seus instintos ainda são fortes e você faz. Naquele momento você está fazendo uma prova. Será que eu vou tirar uma nota azul ou uma nota vermelha? Se eu cometo novamente o erro, eu tirei uma nota vermelha. E se eu tirei uma nota vermelha, eu tenho que me recuperar na prova. Vou ter que refazer a matéria, vou ter que reestudar, fazer trabalho de novo e voltar para provar que eu aprendi. Isso é prova e expiação. Quando eu não passo de ano na escola, eu estou fazendo o quê? Uma expiação. Estou pagando o preço de não ter estudado o suficiente, por uma série de circunstâncias. Às vezes minha, às vezes da vida. Essa é a nossa vida. E quando você vai fazendo prova e aprendendo, estudando de novo, fazendo recuperação, repetindo de ano, um dia você aprende o que é certo e o que é errado. E aí eu vou fazer o certo. Quando metade do planeta já sabe fazer o certo,
que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o planeta se torna um planeta de regeneração. E nesse planeta de regeneração, agora é só trabalho e estudo. Trabalho e estudo. A gente já compreende a reencarnação, a gente já entende o que é o plano espiritual, a gente já entende que não existe a morte, porque o grande peso, o grande pavor dos mundos primitivos e de provas e expiações é o medo da morte. É o pavor da morte. É o pavor de estar perdendo tempo. Num planeta de regeneração, você já vai compreender isso. Como é que funciona a reencarnação, o que é o plano espiritual. Provavelmente o que o Chico falou, através das televisões, você já vai falar com teus entes queridos que estão no plano espiritual, através de telefones com visor. Isso já acontecia em capela. Então ele já veio com essa intuição, porque o Chico era capelino, né? Ele Bezerra. Então ele diz, aqui no planeta Terra vão acontecer uma série de circunstâncias até vocês se tornarem em regeneração. E aí você vê que a tecnologia já começa a se comunicar com o plano espiritual, a gente já começa a compreender através da ciência o que seria a reencarnação, que já estão nas obras de André Luiz. Quando esse planeta chega no seu estágio, todos souberem, já sei fazer o bem, sei como faz, se torna um planeta feliz. E aí é os estudos da galáxia, é os estudos fora da física quântica, é os estudos de manipulação dos fluidos para se tornar um celestial, que é o último estágio e o mais avançado, onde só existem espíritos puros. Morada dos espíritos puros, Sol, as grandes estrelas. Por isso que tem aquela potência toda. Qual o único espírito que esteve encarnado entre nós, que passou por todos esses mundos aqui, primitivo, provas e expiações, regeneração, feliz e celestial? Jesus. Então a gente vê muita gente falando na internet, porque Krishna, Buda, pode dar o exemplo que for. Eu prefiro seguir esse profeta, esse outro profeta, eles têm o mesmo nível de Jesus. Não tem. Esquece. Todos eles vão se reportar energeticamente em matéria de consciência, em matéria de conhecimento intelectual e moral a Jesus. Jesus é o único espírito que esteve entre nós, encarnado e agora no plano espiritual, que veio de um planeta celestial. O único. Então, ele realmente é o último caminho. Todos vamos evoluir, inclusive Buda, Krishna, seja lá quem for, e vão passar por Jesus para compreender a Deus. É o último grau de evolução que nós conhecemos, o único espírito puro que esteve encarnado entre nós. Ô Hernani, nós estamos passando por essa transição hoje, né, para um planeta de regeneração. Mesmo dentro dessa turbulência que a gente está vivendo hoje, já tem espíritos querendo ou em processo de regeneração. Já tem. O planeta está chegando num nível de ter mais espíritos em regeneração, é isso que é a grande marca, do que não regenerado. Só que, como está nascendo espíritos no planeta esse tempo todo, e não tinha espaço para todo mundo encarnar de uma vez, alguns estão mais evoluídos do que outros. E o ponto principal é o seguinte, você lembra que Jesus falou que nós teríamos os trabalhadores da última hora? Isso. Provavelmente, 2 encarnados têm mais espírito primitivo e de provas e expiações do que regenerado. Porque é a última chance para muitos espíritos. Se você tivesse uma escola e você tivesse só na turma 100 alunos, 100 vagas para os seus alunos estudarem, e na sua cidade tem 300 alunos, mas você só tem 100 vagas. Só que, se você vai fazer uma prova com eles, se todos não estiverem com a nota média de 50, ou 5, né, de 10, a sua cidade vai ficar reprovada e você não vai poder fazer parte mais dessa comunidade. Quem você colocaria para estudar lá? Os que já estão tirando 8, 9, 7, ou os que estão tirando 2 ou 3 ainda? Os mais nivelados mais em cima. Não, mais embaixo. Não. Porque eu preciso elevar esses que estão mais embaixo. Por conta das oportunidades. Por causa das oportunidades. Se a média da minha cidade tem que ser 5,
e eu só tenho 100 vagas para os 300, eu tenho que pegar os que têm as piores notas para colocar justamente na escola, você concorda? Sim, concordo, sim, claro. É isso que a gente está vivendo no planeta. A gente tem que pegar esses espíritos que têm menos conhecimento, que estão precisando de estudar, de desenvolver e colocar ele para encarnar. E para não dizer também que não tiveram oportunidade, né? Que não tiveram oportunidade. Então, quando eles encarnam, nós encarnamos, a gente olha para o planeta e fala assim, mas o planeta está piorando. Mas ele não está piorando. Ele está dando chance para muitos espíritos que estavam com nota muito baixa. No plano espiritual está muito melhor, tanto que muitos irmãos nossos, vou citar 2 aqui, mas tem muitos, né? O Wagner Borges, o Saulo, eles fazem, né? O desprendimento da consciência. Isso. E vai visitar o plano espiritual, ver o que está acontecendo, traz as mensagens. Eles não são espíritas como a gente. Isso, O Wagner Borges gosta lá de Buda, eles têm outras preferências. Mas eles relatam que os umbrais estão vazios. Uhum. Por que estão vazios? Porque os espíritos estão encarnados. Uhum. É a última chance para muitos espíritos. E se nós estivéssemos do lado de lá, faríamos a mesma coisa. Vamos colocar os espíritos que têm nota 2 ou 3 para eles conseguirem 5 e ficar no planeta. Uhum. Porque o que Jesus quer é que mais número de pessoas, de espíritos, fiquem no planeta. Ele não quer que saia daqui. Né? No caso, não queiram. Uhum. Então é por isso que às vezes dá essa impressão. Pô, mas o planeta não está evoluindo. Tá. No plano espiritual, então, está muito mais evidente. Mas aqui a gente está recebendo muitos espíritos com dificuldade. Bezerra de Menezes já tinha falado isso em 1982. Ele falou, nós estamos abrindo as portas dos umbrais e vocês vão receber espíritos com muita dificuldade para ajudar eles a conseguir a nota mínima do Enem, que é o Enem para ficar no planeta Terra e não ser exilado para outros planetas, no caso aqui, Quiron. É por isso. Por isso que dá essa impressão. E é difícil você passar isso para as pessoas de outras religiões. Pô, o Hernani fica dizendo que o planeta está indo para regeneração e está cada vez pior. Não. O planeta, como um todo, está melhor. Mas tem muito espírito ainda muito bruto, muito embrutecido, encarnando, para conseguir chegar no nível de ficar no planeta. É como se você pegasse os teus filhos com mais dificuldade e desse mais foco neles. Eu tenho 5 filhos, tenho 2 que estão terríveis. Os outros 3 não. Em quem eu vou dar mais foco? Nos 2 terríveis. Isso. Para melhorar o nível dele. É isso que a gente está vivendo no planeta. Ok. Esse aqui é a foto do novo universo descoberto por esse telescópio maravilhoso que é o James Webb, que vem confrontar tudo que nós achávamos que sabia com a ciência. Que as galáxias não foram criadas no tempo que nós imaginávamos, que existem muito mais galáxias, planetas, buracos negros e mundos no universo que nós imaginamos, que o tempo e espaço é uma condição de nós humanos aqui no planeta Terra. Esse tempo e espaço ainda é uma condição de Deus para a evolução do nível que nós temos de espiritual, que para outros lugares do universo ele já não vale. Muita coisa ainda vai ser revelada. E isso é a grande diferença de um planeta de provas e expiações, que está preocupado com o indivíduo, para ele aprender, se desenvolver, para um planeta de regeneração. Que aí muda a ciência. Muda. É como se você estivesse fazendo provinhas na escola o tempo todo para passar de ano e chegasse no tempo do doutorado, do mestrado, não tem mais prova. É defender a tese, é trazer teses, são debates, é outra conversa. E é isso que a gente vai viver nesse planeta de regeneração. Isso aqui é para a gente ter uma ideia. O nosso sistema solar ele é um grão de areia dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea. E a nossa galáxia é um grão de areia no universo. Então nós não somos nada, nós somos muito pequenos perto de tudo isso. Como tudo começa? Como é o nascer de tudo isso? Por que existe o planeta Terra? Por que nós estamos aqui hoje? Qual vai ser o estudo que nós vamos fazer num planeta de regeneração? É isso que nós vamos começar a falar agora. É isso que nós vamos tentar compreender. Mesmo dentro da doutrina espírita, é difícil passar a essência do que a gente vai conversar agora. Mas se tiver dúvida, vamos perguntar. Vamos conversar sobre isso e debater. No universo,
existem 3 substâncias, entidades, que é a base de tudo que nós conhecemos. A base da física quântica, a base da física tradicional, a base dos fótons, dos elétrons, dos nêutrons, do espírito. Tudo começa com Deus. Deus é esse grande programador que pega um software e transforma ele num aplicativo para você pedir pizza em casa. Zeros e uns vão se transformando dentro, até virar um iFood, e o iFood pedir a pizza e levar na tua casa. Começa do zero, de bits e bytes, não é assim? É assim que começa o universo. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E de Deus surgem duas substâncias que nós chamamos de trindade universal. Uma é o princípio espiritual e a outra é o princípio material, que nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal. Isso é a base de todo o universo. É isso que James Webb, o seu telescópio, vai mostrar um dia como essência. Ele é abaixo de tudo. Ele é menor do que fótons, do que nêutrons, do que bósons, do que íons. É a base de tudo. Um é um princípio espiritual e o outro é o princípio material. Do princípio espiritual vai nascer nós, espírito. E do princípio material vai nascer a matéria. Tudo vai surgir dali. Tudo vai nascer dali. Por que Deus criou essas duas bases e uma série de leis físicas para que isso evolua? O único objetivo é o princípio espiritual se transformar num espírito. Se transformar no que nós somos. E evoluir com isso. É aqui que surge a expansão do universo. Lembra que a física diz que o universo está sempre em expansão? A expansão do universo depende da nossa evolução individual. Cada molécula do nosso espírito, cada energia do nosso espírito que se expande, faz com que o universo se expanda. O universo depende da gente para existir e se expandir. Como é que isso funciona no dia a dia? Esse princípio espiritual, que está descansando na natureza, como se fosse rochas, pedras, pilhas. O exemplo que eu dou são as pilhas, né? Você tem uma pilha na tua mão, você não sabe o que tem ali dentro. Você não sabe nem se ela está carregada, você sabe? Você só descobre quando você bota ela num aparelho. Botou ela numa lanterna, se ela acender a lâmpada, ela está carregada. Se ela não acender, ela está descarregada. No controle remoto da sua casa. Não é assim? Numa lâmpada, no supermercado, vou lá e testo. É igualzinho esse princípio espiritual na natureza. Ele está lá parado, congelado, inerte, mas ele existe. Igualzinho uma pilha. Quando que eu descubro que ele existe na minha vida? Vanzito, quando é que você descobriu que existia uma energia, que é o princípio espiritual, e que ele estava ali ao seu redor, e que ele passou a viver, passou a mostrar para você que ele existia? Sabe quando? Quando você estava na primeira série da escola. Quando a professora pediu para você pegar um caroço de feijão e botar no algodão, jogar água e botar ele no sol. Você fez essa experiência? O que acontece com um caroço de feijão? Hein? Tá no mudo, você tá no mudo. Fiz muito isso. Lá, quer dizer, depois de cultivado, ele começa a sair o brotinho e ver que se tem vida ali dentro daquela semente, né? E ele cresce e se desenvolve. A vida não estava dentro da semente. O que estava dentro da semente era um código genético, tanto é que se você comer o feijão, ele não cresce. Se deixar ele dentro do saco, dentro do armário, ele não cresce. Não cresce, é. Não está dentro da semente a vida. A vida estava fora da semente. Quando você coloca água, sais minerais e os fótons que vêm lá do céu, do universo, do sol, e eles entram ali, se misturam e atraem da natureza algo que é o princípio espiritual. E esse princípio espiritual, ele entra para dentro da semente e vai se multiplicando as células, e ele se torna um pé de feijão.
Esse princípio espiritual, dentro do feijão, ele não é nada. Quando ele sai da natureza e entra ali e cresce, ele se torna o quê? Um pé de feijão. A partir daquele momento, o princípio espiritual que estava nos minerais, que estava na natureza, ele se torna o quê no plano espiritual? Um pé de feijão. O que ele sabe fazer naquele momento? Ele ganhou uma inteligência orgânica. Ele sabe transformar feijão em pé de feijão. É assim que a gente começa a se tornar um espírito. E você vê isso aqui na evolução. Cada vez que essa energia sai de uma planta, de uma semente, e entra em outra, ela aprende os truques da outra semente. E ela vai aprendendo até conseguir encarnar num ser orgânico, animal. Aí no animal ele aprende outros truques, a se movimentar, a se reproduzir sexualmente, né? A proteger a espécie, a caçar, a pescar. Os animais não aprendem tudo isso? Essa energia ela vai migrando em cada código genético desse, aprendendo novos truques, novas formas, novos aprendizados. E quando ela sai, que o animal morre, ela é colhida pelo plano espiritual e tem espíritos elementares só fazendo isso para levar ela para lugares no plano espiritual. Tanto é que quando as pessoas desencarnam ou fazem o desprendimento do corpo, ela vê cachorro no plano espiritual, vê gato, vê os bichos lá, porque está nessa fase da energia. Ainda não é um espírito, é só um princípio espiritual. E ela vai evoluindo até encarnar num primata e aí encarna num ser humano. Qual é a grande diferença de encarnar nos animais, que ela vinha até então aprendendo a comer, a beber, a dormir, o coração bater, a respirar, né? Os animais não vão mudando? Aí ela chega num ser humano. Qual é a grande diferença aí? Ela ganha razão, autoconsciência, consciência divina. Ela ganha individualidade. Você se torna um indivíduo, ou nós espíritas chamamos de espírito. A partir daqui, você é um espírito. Até então, você está vivendo o que o código genético daquele animal está mandando você fazer. Você não tem ainda uma consciência, você ainda não tem o seu ego definido. Aqui você tem. Aqui eu sou uma individualidade. Eu já sei que eu sou uma individualidade. Quando eu desencarnar, eu sei que eu fui o Hernani. Eu sei que fui Ivan. Eu não entendi bem o que aconteceu. Eu acho que eu estou num sonho. Eu não acredito em encarnação. Tudo isso acontece. Mas eu sei que eu sou uma individualidade. Tanto que muitos espíritos que suicidam e atentam tanto contra a individualidade que eles perdem a forma humana e voltam a ser um ovoide. Já ouviu falar? Nas obras espíritas. E aí você tem que preparar uma encarnação rápida para ele, que vai desencarnar fetal ainda, né, às vezes abortada, só para ele voltar a ter a forma humana. Mas a consciência está ali dentro do ovoide. Depois que você se torna espírito, você não retrocede. Você já vai se tornar individualidade. Até aqui, você se tornar você tem que lutar, e a natureza e o plano espiritual está trabalhando para você se tornar o ego. Você compreender que você é indivíduo único. A partir daqui, você tem que abrir mão do ego e desenvolver o self. É pensar no próximo e em Deus. Eu preciso sair de mim, que era o mais importante até agora, para me tornar um ser humano. Agora eu preciso sair de mim e pensar no outro, em Deus, como a mim mesmo. Preciso dividir esse... E aí eu luto contra o ego e começo a desenvolver o self. Divaldo Franco é perfeito nisso. Mesmo sem entrar nesse detalhe biológico que eu estou falando, o tempo todo ele está batendo no ego para desenvolver o self. Então, o Divaldo Franco, provavelmente no plano espiritual, é um espírito, e aqui também, responsável por reduzir o ego das pessoas e aumentar o self. E eu, por exemplo, o plano espiritual já me falou várias vezes, eu sempre trabalhei no plano espiritual para evoluir esses espíritos que estavam nos estágios mais embrionários, mais primitivos, até chegar no ego. Então, o meu trabalho é formar o seu ego. E o trabalho de Divaldo é reduzir o seu ego para você se tornar mais evoluído. Olha como é estranho, né? As funções de cada um. Como uma coisa era fundamental
provavelmente para minha tarefa no plano espiritual, mas para o Divaldo é o contrário. O Hernani desenvolveu o ego, agora ele já é uma individualidade, agora ele não precisa mais do Hernani. Agora ele tem que reduzir o ego, o egoísmo, a consciência dele e aumentar a consciência dele cósmica, através do próximo e através de Deus. Então, tudo que acontece no universo tem um objetivo. Todos nós temos tarefas, temos objetivos, temos evolução. Enquanto um desenvolve o ego, o outro agora tem que vencer o ego. E um planeta de regeneração é um planeta com menos ego. Porque o ego é o egoísmo, é o orgulho. É você achar que você é o mais importante. O sentimento de coletividade, né? Até então, até esse momento aqui, ó, no quadro, o mais importante era o ego. É você se tornar uma individualidade. Eu sou diferente dos outros. Eu sou o Vanzito. Eu sou o Hernani. Agora não. Agora que eu já sei que eu sou assim, eu preciso vencer isso. E eu preciso desenvolver o self, que é pensar na coletividade, no universo. Para pensar no universo, eu tenho que conhecer o universo. Para pensar em Deus e amar a Deus, eu tenho que conhecer Deus. Quem é esse cara? E é isso que a gente está tentando fazer agora. Tudo bem? É que essa palestra é tão longa, tomara que dê tempo para encher até. Então, o fluido espiritual mais o fluido material dá a intelectualização da matéria. O que quer dizer isso? Você já ouviu falar de Darwin, a evolução das espécies? Isso. Para a evolução da espécie acontecer no planeta, você tem que ter uma diferença de potencial entre o espírito e o genético que você está encarnando. Por exemplo, se eu pego um espírito que já tem um grau de evolução maior do que aquele código genético que ele está encarnando, o que ele faz com aquele animal? Depois de muitas encarnações, ele obriga ele geneticamente a evoluir. E daí você ganha a intelectualização da matéria. Os códigos genéticos vêm evoluindo no planeta até chegar na condição que nós estamos, porque eles botam espíritos, né, energia, mais elevada do que aquela condição orgânica. Vou dar um exemplo. Um crocodilo, um réptil, ele precisa ficar no sol para se aquecer. Porque organicamente ele não consegue quebrar as proteínas e manter o corpo dele aquecido sozinho. Ele precisa externo da luz solar, do calor, para ele se aquecer, senão ele morre. Um mamífero não precisa. O mamífero você pode deixar dentro de casa, nós podemos ficar dentro de casa, que a gente mantém o nosso aquecimento, 36,5. Por quê? Porque organicamente nós somos mais evoluídos do que um réptil, do que um peixe. Por isso que o espírito encarna aqui com coordenação motora, etc. Se pega uma energia da natureza que está acima do réptil e bota para encarnar nele, muitas vezes, ele eleva a condição daquele animal para uma condição melhor. E há uma evolução da espécie. Então, a intelectualização da matéria é isso. Cada vez mais a gente vai evoluir esse corpo, a gente vai viver mais tempo, a gente vai ter uma condição genética melhor. Por quê? Porque espíritos mais elevados estão trazendo melhores condições genéticas. Isso só acontece depois de muitos e muitos anos. Você tem que ir encarnando os filhos, os netos. A evolução genética demora muito. Por isso que a gente está milhões de anos no planeta para chegar na condição que a gente está hoje. Mas isso acontece em todo o universo. O espírito, ele é puxado pela matéria quando ele está abaixo, mas quando ele está acima, ele puxa a matéria para evoluir. É uma escadinha em todo o universo. Um não vive sem o outro, não evolui sem o outro. É o fluido espiritual e o fluido material, o tempo todo trocando. O que nós somos nesse universo? Esse espírito aqui, ó, sem forma, uma energia inteligente, pensante, criadora, movimentadora de moléculas. Mas nós estamos numa condição humana, aqui no planeta Terra, desse corpo humano, e por isso temos um perispírito condizente com a condição humana, que é uma condição semimaterial que nós chamamos de perispírito. Então, há dois elementos gerais do universo, matéria e espírito, sim, e acima de tudo Deus, o criador de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Perispírito, corpo psicossomático, é a condição que nós temos para poder encarnar num ser humano.
Quanto mais evoluído eu sou, menos matérias eu tenho aqui ao redor, mais a minha luz se expande. Um espírito de luz é o mais evoluído. Tem menos desejos materiais, menos paixões materiais, menos ego. O espírito menos evoluído tem muita paixão, muito desejo material, mata, morre, vive por causa daquilo. A encarnação é muito mais importante do que a erraticidade no plano espiritual. A gente viu em nosso lar, lembra da noiva, que queria voltar a qualquer custo, porque não se adaptava. Então, os espíritos menos evoluídos, eles querem viver na matéria. O prazer deles é estar na matéria. É viver o sexo, a comida, a bebida, as drogas. E o mais evoluído, ele nem quer encarnar. Só vai para a missão, né? Então, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos. Então, a nossa bússola interna aponta na direção de Deus. Como está aqui nessa bússola. Só que a gente não está andando na direção de Deus sempre. Principalmente no início da nossa escalada evolutiva. Por quê? Igualzinho a bússola aqui no planeta Terra. Como é que funciona uma bússola? Você tem uma agulha imantada com uma energia eletromagnética e que ela aponta sempre para o norte do planeta Terra, porque a força eletromagnética do planeta Terra está apontando para o norte. Quando que essa bússola, aqui na nossa casa, na nossa mão, não aponta para o norte? Quando você pega um metal ou um ímã e bota do lado dela. O ímã atrai a agulha na direção dele. E ela passa a não apontar para o norte, concorda? Já viu o desenho do Pica-Pau, quando ele quer que a pessoa se perca? Ele pega e bota uma coisa perto da bússola, ela te leva para outro caminho? Igualzinho a nossa vida. Nós fomos criados para buscar a Deus, para amar a Deus. Só que tem muita coisa ao meu redor que me atrai ainda e está mais próximo de mim. Então eu quero carro novo, eu quero sexo, eu quero a casa, eu quero dinheiro. Essas coisas estão me afastando da direção de Deus. Mas a bússola, eu te pergunto, o que é mais forte? O poder de um ímã, de um metal, ou a força eletromagnética do planeta Terra? A força eletromagnética do planeta Terra. Então, com o tempo, o ímã vai perdendo a força, o metal vai perdendo o magnetismo, e a bússola começa de novo a virar na direção de Deus, igualzinho a nossa vida. A cada encarnação, a gente vai enjoando dessas coisas. E a gente vai vendo que aquilo não vai trazer felicidade para a gente. E aos poucos a nossa bússola vai indo na direção de Deus. Essas coisas que estão ao nosso redor já não atraem mais. Lembra quando Jesus falou, o mundo me aborrece. Eu venci o mundo. O que Jesus queria dizer ali? Eu venci isso aqui, ó, os desejos. Nada disso me atrai. Eu só quero o bem-estar de vocês, o meu e amar ao Pai. Só isso que Jesus queria. Tudo espiritual. Você espírito, o próximo espírito e Deus como espírito. Nada material atraía Jesus, porque ele já tinha passado por isso. Já era matéria dada para ele. Ele era o mestre. É isso que é a preferência temporal. Na economia, nós temos uma visão econômica, né, que os indivíduos estão sujeitos à passagem do tempo. Quer dizer, a finitude da vida. A gente vai olhando, a vida vai acabar. O dia vai acabar, o mês vai acabar, o ano vai acabar. Por isso a gente vive o tempo e o espaço. Suas existências são finitas, seus corpos e mentes decaem. O tempo, portanto, é um fator escasso e, como tal, os indivíduos precisam economizá-lo. E dessa escassez, da necessidade imperiosa de economizar o tempo, que se origina a preferência temporal. Ceteris paribus, a satisfação no presente, tem preferência sobre a satisfação futura. Eu vou viver o presente. Quanto mais primitivo o espírito, mais jovem o espírito, ele quer viver o presente. Às vezes você vê o discurso do presidente, né, que veio de uma classe mais pobre, que está tentando atender esses espíritos mais pobres, e aí muita gente critica, mas eles não sabem o que é a pessoa pensar no dia, sobreviver cada dia. Como se fosse o último, né? Eu estou lutando todo dia pelo que eu vou comer e dormir naquele dia. Igual a pessoa que tem um vício, né? Ela só vive o dia. Ela não sabe o que vai ser amanhã. Então, os espíritos mais jovens, mais primitivos, estão sempre vivendo o dia. A satisfação do presente.
a preferência sobre a satisfação futura, pois o presente é mais importante. Os bens do presente são preferidos a bens do futuro. Eu prefiro viver hoje do que ter uma vida boa no futuro. Eu não sei qual vai ser o meu futuro. Eu não consigo pensar no futuro, né? Satisfazer aquelas mais imediatas, as necessidades mais imediatas, como a manutenção da própria vida, a saúde, antecede a um pré-requisito para a satisfação menos urgente, futuras. Em outros termos, a espera constitui-se uma desutilidade. Eu vivo sempre o presente. Gasto, tomo atitudes. Se eu quero sexo, eu vou lá e faço. Se eu quero comer, eu vou lá e como. Se eu me apaixonei pelo relógio que não é meu, eu vou lá e pego. Eu vivo o presente e não presumo, não calculo as consequências disso para o futuro. O espírito mais jovem, mais primitivo, ele sempre vive mais o presente, assim como o animal. Aí aqui é interessante para a gente compreender esse desnível de espíritos que nós temos no planeta, que eu te falei no início da palestra. Tem uma entrevista do André Luiz, concedida ao Anuário Espírita, na edição de 1964. Ele respondeu às perguntas formuladas ímpares por médium Valdo Vieira e as pares através do médium Chico Xavier. Os temas são os mais diversos: vida atual, sexualidade, homossexualidade, reencarnação, etc. Primeira pergunta, feita por Valdo Vieira para André Luiz: qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional, ou seja, espíritos prontos para encarnar num ser humano, que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra? Quantos espíritos tinham no plano espiritual, em 1964, prontos para encarnar num ser humano? Valdo perguntou para o André Luiz. André Luiz respondeu: será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas, quer dizer, no plano espiritual, em idade racional, no círculo de trabalho em torno da Terra, para mais de 20 bilhões. Observando-se que alta percentagem ainda se encontra no estágio primário, quer dizer, primeiras encarnações, é o que eu falei lá atrás, da razão, e sendo esse número passível de alteração constante pelas correntes migratórias de espíritos em trânsito das regiões do planeta. Espíritos que estão nascendo e espíritos que estão indo para outros planetas. Então, o que o André Luiz fala para a gente entender, todos nós espíritas? Em 1964, tinham 20 bilhões de espíritos esperando uma vaga para vir aqui na nossa escola, na Terra, para encarnar. E a população do planeta Terra eram 5 bilhões de espíritos. Então, tinham 5 bilhões de seres encarnados e 20 no plano espiritual. Então, ao todo, eram 25 bilhões de espíritos no planeta, sendo que só tinha vaga para 5 bilhões. Então, o Enem, naquela época, era 5 para cada uma vaga. Então, estar encarnado já é um privilégio. Não tem vaga para todo mundo. Imagina na época de Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, a população do planeta era 250 milhões de espíritos. É um pouco mais do que nós temos no Brasil. Então, se tivesse 25 bilhões de espíritos na época de Jesus, eram 100 espíritos para cada vaga. É como se você tivesse 100 crianças no Brasil e só tivesse uma vaga na escola. Das 100. E era assim na época do Império. Não sei se vocês sabem. Então, o espírito encarnar já é um salto enorme de aprendizado. Aprender a fazer o certo, o errado. Então, a chance de você estudar é pequena ainda no planeta. Estima-se hoje, a população do planeta é 8 bilhões, né? Estima-se que tem 40 bilhões de espíritos. Tem 8 encarnados e 32. Então, para cada encarnado, tem 4 no plano espiritual. O que está acontecendo de melhor agora? Porque a população do planeta ela começa a crescer menos. A gente não tem mais o crescimento que tinha no passado, porque os países mais evoluídos, a taxa de natalidade é menor. Só que a taxa de mortalidade também é menor. Antigamente nós vivíamos 30, 40 anos, agora estamos vivendo 80. Então o espírito ele fica mais tempo na carne e aprende mais. Por isso que eu digo, a principal fonte de evolução no Brasil e no mundo é manter as pessoas vivas. Só de estar vivo você está aprendendo, você está evoluindo. Óbvio, se estudar, se aprender, conhecer o espiritismo, conhecer o plano espiritual, evangelizar, isso é o ideal. Mas se você não consegue ainda, pelo menos mantenha as pessoas vivas. A ação social de matar a fome, a doença,
combater o suicídio, o aborto, é fundamental para a evolução do Brasil e do mundo. Tudo bem? Esse aqui são os estágios de espíritos que nós temos no universo. E aqui no Brasil, no planeta, é a mesma coisa. Os primeiros, o predomínio da matéria sobre o espírito, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões, espíritos de 6ª, 7ª, 8ª classe, impuros, levianos, neutros, pseudo-sábios. Aí depois já melhora, segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. É nesse estágio que nós estamos entrando no planeta Terra. Espíritos benevolentes, sábios, superiores. E o último estágio, puros, os que já alcançaram a perfeição, que nós não temos aqui no planeta Terra. Temos Jesus como governador. E aí você vê aqui, o André Luiz deu um exemplo, em 1964, na mesma entrevista, sobre como estava a pirâmide dos espíritos que encarnavam aqui no Brasil na época. No Brasil não, no planeta Terra. Então eram 25 bilhões de espíritos no planeta Terra, 1964. 15 bilhões encarnavam para sobreviver. O que é encarnar para sobreviver? Quantas pessoas vocês conhecem que não conseguem sobreviver sozinho? Não consegue trabalhar, não consegue ganhar o suficiente, não consegue fazer a própria comida, precisa de amparo, senão ele suicida ou morre. Então, 15 bilhões dos espíritos eram espíritos jovens que não conseguiam sobreviver, que na época representava 60% do total do planeta. Olha que loucura. 9 bilhões nasciam para viver. Quais os espíritos que você conhece que vêm só para curtir a vida? Você fala, vem para o espiritismo, vamos fazer um trabalho social, vamos ajudar as pessoas. Eu não quero curtir a vida, vou para a praia, vou pegar onda, vou fazer comidinha, vou para a pescaria, vou jogar dama na praça. Quantos espíritos você conhece que ele sobrevive, mas ele não ajuda ninguém? Ele veio para curtir. Eu falo que ele veio para viver a vida. Mas já está bom. Uma hora ele vai ser puxado e só 5% vieram para servir, lá em 64, que era 1,3 bilhões de espíritos. Dos 25 bilhões, só 1,3 vinham para servir, que são as Madre Teresa, o Chico Xavier, os Divaldo Franco. Pessoas que nós conhecemos dentro da doutrina cá entre nós, eu conheço muitas. Desses 1,3 bilhões, eu conheço muitas. Perto de mim, graças a Deus. E eu falo para eles, vocês estão no topo da pirâmide. Não, vocês é que estão. Eu falei, nós, palestrantes, nós não estamos mesmo. Tem gente que está o dia inteiro ali na sopa, na cesta básica, atendendo os doentes, faz atendimento fraterno 3 horas numa noite. Psicografa. Chico era o topo da pirâmide. Isso. Era o tempo todo servindo. A nossa evolução é servir. Por enquanto, nós estamos como palestrantes no ar-condicionado, explicando o que acontece, mas numa hora eles vão puxar a gente. Tem que, final de semana, servir. Tem que ajudar. Isso, para mim, até hoje é o planeta. Pessoas da base sobrevivendo, vivendo de bolsa, de ajuda, de auxílio da família. Um time vivendo, curtindo a vida, gastando, sem se preocupar muito com o amanhã, e um percentual pequeno se preocupando com todo mundo o tempo todo. Perde o sono, trabalha dia e noite, está sempre servindo. E tem crianças que já nascem assim, que é o mais interessante. Eu olho e falo assim, essa menina nasceu para servir. Esse menino nasceu para servir. Já é desses 1,3 bilhões. Essa é a grande diferença. Isso aqui é a evolução coletiva do planeta Terra, Há 50 mil anos atrás, nós recebemos os capelinos, autóctones, vieram fora do planeta Terra, Grécia, Roma, Astecas, Maias, Incas, olha eles aí. De 10 a 4 mil anos antes de Cristo, eles fazem uma revolução no planeta, e aí Moisés traz a primeira revelação, Jesus é a segunda e grande revelação do planeta, e o Espiritismo a terceira, evolução coletiva do planeta Terra. Aqui no Brasil, nós temos uma... Eu coloquei nesse quadro aqui, que era uma palestra sobre religião e evolução do planeta,
31% do planeta ele é cristão. Então, aqueles espíritos, para chegar a ser, eles têm que encarnar num ambiente cristão. Eles vão ter que encarnar um dia, tem que ir revezando, né, nessa escola para eles encarnarem num ambiente cristão. Então, quando você olha aqui, 31% do planeta é cristão, 24% islâmico, 18% interreligiões, depois 15% hinduísmo, as outras religiões todas. Então, só 1/3 do planeta vai te levar nesse último estágio de evolução, que é o do Seli, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. No Brasil, a chance é muito maior, porque no Brasil, 64%, pelo menos no IBGE, se diz católica romana. 64%. 22% evangélica. 2% espírita, mas eu acho que é muito mais. E 0,3% de Umbanda e Candomblé, também eu acho que é muito mais. As pessoas só não respondem, por preconceito. Então você olha e vê que no Brasil, 90 e tantos por cento é cristão. Quase 100% do Brasil é cristão. Porque até nas casas de Umbanda e Candomblé, hoje que eu vou fazer palestra, eu falo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sou aplaudido, cara. Cara, é um orgulho. Há 20 anos atrás, eu ia na casa de Umbanda e Candomblé, e eu vou muito, tá? Sou convidado e vou. E eu falava só sobre a reencarnação, só sobre o vida no plano espiritual. Hoje eu vou, já abro o Evangelho segundo o Espiritismo e lota. Como é que pode? E tem um amigo meu que ele é convidado, ele vai, depois ele me conta. Como esses caras estão evoluindo, como essa religião afrodescendente evolui no Brasil. É um orgulho. Para falar de Evangelho e Espiritismo. Eu fico com lágrimas nos olhos. Isso. Porque eu vejo como eles estão evoluindo mais do que a gente, muitas vezes. Mais do que as igrejas evangélicas. É inacreditável. Porque eles conhecem Jesus com uma humildade muito maior, né? Porque eles sofrem muito, né? Era de uma carga de sofrimento muito grande, histórica, ancestral. É lindo isso. Então, no Brasil é quase 100% cristão. A chance de evolução do Brasil é muito maior diante disso, né? Só há uma evolução para nós. Fora da claridade não há evolução. Não existe outra alternativa. Eu tenho, eu dou ao próximo, eu aprendo o quanto é saboroso isso, quanto é gostoso isso. E aí tem tanto problema, tanta dificuldade, tanta gente precisando que eu preciso investir mais, né? Preciso ter mais tempo, mais dinheiro, mais conhecimento. E aí eu vou e invisto em mim. Eu amo o próximo e amo a mim mesmo. Invisto em mim, invisto no próximo. Invisto em mim, porque eu preciso de mais e volto para o próximo. Isso é o amor em movimento. A caridade é transformar o amor em movimento. Eu me amo, eu gosto de mim, eu acredito em mim, mas eu faço tudo pelos outros. E eu preciso de mais. Eles precisam de mais. E por eles eu volto a investir em mim. Jogo o remédio tarja preta fora, jogo o livro de autoajuda fora. Eu não tenho nem tempo mais para ficar depressivo, ansioso. Eu tenho só que ajudar, pensar no outro, crescer, desenvolver. Tem que fazer mais, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que aprender uma nova prática, uma nova condição, aprender algo diferente, estudar mais, e é assim que você evolui. Fora da caridade não há evolução. Paulo de Tarso foi perfeito. Ainda bem que foi ele que trouxe o cristianismo para a gente, que não somos judeus, né? Jesus escolheu ele muito bem, né? É verdade. E é isso. A única solução para a evolução é o amor. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora que o desgraçado que repelis seja um irmão, um pai, um amigo que afastai para longe. A reencarnação prega essas peças. Teu pai da outra encarnação, teu filho, teu neto, tudo irmão. Qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Aquele mendigo que você despreza, aquela irmã que você explora, você descobrir que foi a mãe que você amava, foi a irmã que você perdeu, é aquele ente que você ama. Então a reencarnação é a justiça divina. É o maior aprendizado que nós temos, é a reencarnação. E é isso. Ao final, dirás, eis os teus filhos, enfim, em paz. Somos os filhos de Deus, sob o comando do nosso irmão mais velho e maior, Jesus, né?
está educando a gente. Nesse momento ele está presente, estamos mais de 2 falando em seu nome. Com certeza ele está por aqui. Rezando, amparando para que a gente consiga passar melhor possível a informação, que as pessoas se interessem, que aprendam, que tirem as dúvidas, que cresçam. É isso que ele espera da gente. Só isso. Hoje nós fizemos o que ele espera da gente. Educar. Transferir aquilo que a gente conhece. Não é simples, não é fácil. É uma palestra longa, poderíamos ficar 3 horas aqui, entrar nos detalhes, ter um debate, mas é assim que aos pouquinhos a gente vai levando para as pessoas a verdade espiritual, né? Que não é simples. Assim como nós não somos simples, né? É isso. Gratidão, Hernani, pela oportunidade. O tema é muito instigante, muito, e a gente aprende muito quando a gente estuda. Chama uns amigos teus bons de debate. Vamos fazer um debate, 2 horas de debate. Cada um dando a sua opinião, a gente bota um tema e dá a sua opinião, porque é isso que você transfere conhecimento, experiência. Cada um tem um conhecimento diferente, experiência diferente, viveu milagres diferentes, viveu experiências espirituais, e a gente vai crescendo. Vamos programar isso. Depois do evento a gente faz uma programação. Tem um pessoal bom de debate, né? Debate. Muito bom. Legal. Então tá bem. Então gratidão, Hernani, que Jesus... Eu que agradeço. Prazer falar com vocês. Muita paz nas suas atividades aí. Jesus. Quando você for colocar no ar, me avisa que eu vou botar na rádio também para o pessoal assistir. Certo, eu mando. E manda que eu aviso a eles. Tá bem. Uma audiência boa. Tá bom? Tá bem. Tá bom. Então, muita Obrigado, paz. amigo. Grande abraço. Igual. Participe do 2º Encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.